Mais ou menos 500 anos atrás, um camarada chamado Reinald III, ele era um duque. Ele tinha uma alegria muito comum também. A alegria dele era a comilança. O apelido dele era o Gordo. E ele teve uma desavença com o seu irmão Edward. Inclusive, aconteceu uma disputa entre eles e Reinald foi capturado numa batalha contra seu irmão e foi trancafiado. O irmão dele botou ele num quarto, num castelo. Só que o Edward, o irmão do Reinald, o gordo, o comilão, não queria levar a fama de prender o próprio irmão. Então, o que ele fez? Ele fez uma coisa muito curiosa. Ele trancafiou o Reinald num quarto que não tinha porta trancada, nem janela trancada. O que ele fez? Era só sair. No entanto, Edward fez as portas bem estreitas, as janelas bem estreitas. O que Reinald tinha que fazer para sair de lá? Fácil, era só ele emagrecer. No entanto, o irmão dele, sabendo da gula do Reinald, todos os dias levava pratos com guloseimas, manjares, comidas, e oferecia para o seu irmão. E o Reinald, resumindo, acabou ficando 10 anos preso, trancafiado ao seu próprio paladar. A alegria de Reinald era comer. E todas as vezes que o irmão entregava uma comida muito gostosa, ele olhava para aquilo, olhava para a sua prisão e dizia: eu prefiro comer e continuar preso. Ele foi libertado quando o irmão dele foi deposto. E com a saúde muito debilitada, ele acabou morrendo pouco tempo depois. Pecado capital que estamos tratando hoje, você sabe qual é? Gula. Chegamos no sexto dos 7 pecados capitais. E eu quero que você preste atenção no versículo 15 e no versículo 17 do capítulo 21 de Provérbios, que diz o seguinte: Provérbios 21, 15 e 17. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Verso 17. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. A gula é um pecado aceitável. Eu tenho pelo menos meia dúzia de evidências que a gente aceita a gula, normalmente. Primeira, já ouviu aquela frase: crente não bebe, mas come que é um porco. É um ditado que nos compromete e a gente ri. Você já ouviu falar que alguns bufês cobram mais caro quando a festa é para evangélicos? Eu já ouvi falar isso. Em acampamento de crente, se não tiver aquela irmã servindo o frango, 1 por pessoa, 2 por... os últimos ficam sem. Não é verdade? Você já viu alguém na igreja ser exortado por um grupo de irmãos porque repete o almoço 3, 4 vezes? Ou porque está comendo comidas cheias de toxinas, venenos, corantes, que fazem mal e matam? Nós não exortamos ninguém por esse tipo de pecado. Entre parênteses, você já ouviu falar que em alguns aspectos os malefícios e a dependência do açúcar. Quem é que gosta de açúcar? Não, melhor não precisa dizer. Os malefícios e a dependência do açúcar são comparáveis aos malefícios e a dependência do álcool e de drogas ilícitas. Ninguém é exortado por comer açúcar demais, mas por usar crack, o crente pode ser exortado. Por quê? Porque é um pecado aceitável. Tudo bem tomar 2 litros de Coca-Cola sozinho? Nós aceitamos. É um pecado aceitável. Problemas de saúde decorrentes da má alimentação, não estou falando só de obesidade, nós aceitamos.
Sabe por quê? Porque a nossa ideia de gula é simplesmente alguém que come demais. E gula não é só isso. A sabedoria bíblica vai muito mais fundo e vai muito além. E olhando para o texto que lemos hoje de Provérbios, nós podemos entender e definir a gula como a incapacidade de adiar a satisfação de apetites e desejos. Preste bem atenção nessa definição. É muito diferente de comer demais. Gula é muito mais abrangente. Eu não consigo adiar a satisfação de apetites e desejos. A ânsia por comida domina o tamanho do prato, mas também a conta bancária, o estado emocional, os relacionamentos. Por isso que é importante entender o que diz Provérbios 21, 15 e 17. No versículo 15 eu destaco que praticar a justiça é a alegria do justo. E o versículo 17 vai dizer que quem ama os prazeres acabará na pobreza. O amor pela sensação física prazerosa domina, e esse amor se torna o sentido da vida, o motivo central da felicidade. Gregório Magno, um camarada muito antigo na nossa história, ele deixou o seguinte escrito sobre a gula. Preste atenção, a linguagem é um pouco diferente do que estamos acostumados, mas tem muito sentido o que ele escreveu. A gula nos tenta de 5 modos, levando-nos, primeiro, antecipar a hora devida de comer. Quem aqui se identifica com fazer uma boquinha antes da hora da refeição? Exigir alimentos caros, reivindicar requintes no preparo da comida. Não, tem que ser dessa forma, senão é uma exigência. Quarto, comer mais do que o razoável. E quinto, desejar manjares com ímpeto de um desejo desmedido, podendo ser resumido como um desejo alimentar inoportuno, luxuoso, requintado, demasiado e ardente. O que acontece com a gula nesse sentido é que ela transforma a bênção de Deus, que é a comida, num ídolo destrutivo. Leva a desprezar os efeitos prejudiciais da comida em excesso ou da comida prejudicial. Em outras palavras, na gula, comer é o sentido da vida, mesmo que a pessoa seja magra. 1 Coríntios 15, 32 nos diz o slogan do guloso e de tantos outros que dependem de prazeres terrenos. 1 Coríntios 15, 32 diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Veja como esse versículo começa. Se os mortos não ressuscitam, Paulo escreve isso. Essa é a grande ideia do capítulo 15 de 1 Coríntios. A ressurreição dos mortos. Aonde está a nossa esperança? Sermos como Cristo, chegarmos até Ele, vivermos com Ele eternamente. Mas se não é isso que me move, eu vou trabalhar que nem um condenado nessa terra para ganhar dinheiro. Eu vou comer e beber, porque é isso que importa. Eu vou cair na gandaia porque eu quero mais farra. Eu vou me deleitar com romance e sexo porque é isso que me satisfaz. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Logo, isso nos diz o seguinte: a solução para a gula não é, olha, só pode comer uma vez e não repete, tá? Vai dizer a nutricionista, né? Isso é a solução para a gula? É uma só, uma delas. Talvez nem seja. É uma boa medida comer uma vez e não repetir? É, principalmente se tem mais gente para comer. Mas é uma medida limitada. Aliás, inclusive, por não tratar o coração e apenas medidas externas, muita gente sofre com comida. Por exemplo, o efeito sanfona, né? Engorda, aí faz um negócio radical e emagrece. Aí engorda de novo, emagrece de novo. Por quê? É a visão limitada da gula como comer demais, né? Esse efeito sanfona decorre do quê? De uma montanha russa alimentar. Então é uma semana de comilança, e aí na outra eu faço o jejum intermitente.
intermitente, low carb, dietas, até alguns medicamentos aí secretos, naturais, mas são medicamentos que me ajudam a perder peso, porque não tratou o coração. A solução está em trabalhar o coração antes de trabalhar a boca e a barriga. Vamos para Adão e Eva? Vamos lá. Adão e Eva poderiam comer de tudo o mais que houvesse no jardim. E Deus deu comida para Adão e Eva, e Deus sabe que comida é boa, e Ele quer que nós aproveitemos a comida. Só que mesmo assim, Adão e Eva desejaram o único prato proibido no menu, no cardápio. Isso é uma analogia perfeita para o pecado da gula. Todos nós temos o que pode nos satisfazer, o que pode nos sustentar, a comida boa, a comida saudável, mas queremos mais. Queremos ir além, queremos sofisticação. Adão e Eva perderam o jardim porque foram além do que podiam comer. E quando quiseram mais, tiveram menos. Qual a solução? Desenvolver uma forma correta de lidar com os apetites físicos. Parar de servir aos deuses do conforto, do prazer e tantos outros. E aprender a colocar alegria em Deus. Na justiça na qual Deus quer que nós vivamos. É isso que o sábio faz. Voltando para Provérbios 21:15, veja como é direta e simples e clara a colocação do sábio. Praticar a justiça é a alegria do justo. Isso exige que você redirecione as afeições do seu coração. Onde elas estão? Nosso assunto hoje da gula, porque o assunto de Provérbios, versículo 15, é gula, é prazer no vinho, é se entregar aos prazeres. As afeições do coração podem estar em comer e beber. As afeições do seu coração podem estar no seu tempo de descanso, por isso você não serve na igreja. As afeições do seu coração podem estar em comprar coisas para você, e por isso você não contribui. As afeições do seu coração podem estar no teu ego, então você não aceita uma exortação. As afeições do seu coração podem estar na comida, e aí você não tem alegria em praticar a justiça. Redirecione. Aqui a ideia de praticar a justiça é o ato de fazer o que é justo, correto, diante de Deus. Fazer justiça, praticar justiça é aplicar corretamente a lei de Deus. O problema é que nós até aceitamos fazer isso, mas é como fazer exame de sangue. Eu aceito fazer o que Deus manda, mas é como quando eu vou lá no laboratório tirar sangue. Eu faço porque tem que fazer. Veja o que o sábio está dizendo. É prazeroso fazer o que Deus manda. Esse é o meu negócio. Eu já experimentei que Jesus é bom, que Ele me salvou e que, olha, fazer o que Jesus manda, andar atrás de Jesus, é a melhor coisa desse mundo. Fazer o que é certo, de acordo com a vontade desse Deus. Ter isso como a fonte da minha vida, a base da minha vida, a origem da minha vida, mas principalmente da minha satisfação pessoal. É por isso que muita gente tem problema no namoro. Namoro errado, tem um casamento errado, tem uma série de problemas românticos, afetivos, sexuais, porque ainda não entendeu que o que realmente traz alegria é praticar a justiça. Por isso que eu trago um ditado popular muito conhecido, que você já disse, você já ouviu, talvez da sua avó, da sua mãe. Você vive para comer ou come para viver? Você vive para comer ou come para viver? Viver para comer é uma boa definição da gula, da idolatria da gula e de outros consumismos da vida moderna.
Viver para comer. Eu vivo para comer, eu vivo para ter prazer, eu vivo para descansar, eu vivo para curtir, eu vivo para prosperar, eu vivo para trabalhar. Na perspectiva correta, um ajuste de valores inverte e diz: eu como para viver. Nada contra saborear boa comida. Quando eu digo assim, eu como para viver, eu não estou me obrigando a comer jiló todo dia. Não é proibido comer uma pizza, mas eu não vivo para isso. Entende? Não é proibido comer um sonho. Quanto açúcar, quanta farinha. Não é proibido. Mas eu não vivo para isso. E se eu não posso, se me faz mal, se a minha diabetes sobe, se o meu colesterol piora, eu não vivo para isso. Nada contra saborear boa comida, desde que ela não seja elevada à posição de ídolo, à posição de Deus. Sempre que você quer que o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, seja o seu Deus, agradar esse Deus envolve sacrificar prazeres, envolve não fazer a vontade de ídolos. Vou dar um exemplo: doar dinheiro exige um sacrifício. Você tem que sacrificar gastos para você. Se você não sacrificar gastos pessoais, você não vai dar dinheiro para os outros, nem para a igreja. Certo? Eu preciso parar de gastar o dinheiro que eu não tenho. Ou seja, entre aspas, usar cartão de crédito. Principalmente com coisas supérfluas. Então eu tenho que sacrificar os meus desejos e não comprar e ficar sem. Sacrifício. Se eu quero agradar a Deus, tendo tempo com Ele, de oração e leitura da palavra todos os dias, eu tenho que sacrificar o quê? O Instagram. Pesquisas apontam para o seguinte: sabe quantos meses no ano o brasileiro gasta no Instagram? Mais de 2. Já parou para pensar? Você ficar 2 meses inteiros, ininterruptamente, mexendo no Instagram? É o que a gente faz, só que espalhar. Deixa eu dar uma olhadinha. 15 minutos. Deixa eu dar uma mexidinha aqui e tal. 1 hora. Deixa eu dar mais meia hora. Deu 3 horas, 4 horas num dia de 24. 2 meses a 3 meses no ano. Eu tenho que sacrificar isso para pegar a minha Bíblia, usar esse tempo que eu estaria à toa no Instagram, usar esse tempo para que Deus fale comigo. Vou ler a palavra, vou orar, vou interceder. Sacrifício. A gula é a mesma coisa. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que fazer sacrifícios. Agora, por mais que nós estejamos colocando a responsabilidade nos nossos ombros, temos que dizer e afirmar que não conseguimos vencer a gula sem a ação e o poder do Espírito Santo. Só força de vontade não resolve. Nós necessitamos do Espírito de Cristo que em nós habita. Desde que cremos em Jesus, recebemos o Espírito. Ele habita em nós, nós precisamos dele. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Não tem opção. Você quer parar de satisfazer os desejos por comida? Viva no Espírito. Você quer parar de comer coisa que faz mal para a sua saúde e você continua comendo? Viva no Espírito. Você quer parar de comer mais do que deveria, porque o médico já falou, o marido já falou, o filho já falou? Viva no Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, por último, o fruto do Espírito é domínio próprio. Da onde vem o domínio próprio? Dizer não para a comida.
da obra do Espírito Santo em mim. O máximo que eu consigo sem o Espírito Santo na questão alimentar é trocar a gula por algum outro ídolo. Então, o Brasil está cheio hoje. A pessoa mudou completamente a alimentação dela, mas não foi no poder do Espírito. É porque ela quer ter um corpo de fisiculturista. Certo? A pessoa para com alimentação ruim, mas é por quê? É porque ela quer ter uma forma física de academia. Trocou um ídolo pelo outro. Certo? A pessoa quer ter um desempenho esportivo, então ela muda a alimentação dela. Muito cuidado com isso. É o Espírito Santo que produz domínio próprio. E uma parte do fruto que o Espírito Santo produz é o domínio próprio para quem se submete a ele. Andar no Espírito é viver debaixo do controle e do poder do Espírito. Andar no Espírito é sinônimo de oração, sinônimo de ler a palavra e decorar a palavra, é sinônimo de se conectar com Deus continuamente para fazer a vontade dele. É um processo. Andar no Espírito é isso. Olha para a tua vida, investigue sua vida. Eu comecei esse sermão com uma pergunta, qual foi? Qual é a sua grande alegria? Sua alegria é a alegria do sábio? Praticar a justiça, fazer a vontade do Senhor? Ou você já foi laçado pelo que as forças poderosas da mídia, do marketing, da cultura estão oferecendo o tempo todo? O tempo todo está sendo nos oferecido sacie seus desejos. O tempo todo a sociedade está dizendo se destaque. O tempo todo o mundo diz busque seu conforto, seu prazer. Isso acaba se tornando a nossa alegria. Não é só comida. Nós estamos falando aqui de uma sociedade que está dizendo o seguinte, olha, sua alegria tem que ser experiências vibrantes, vai atrás delas. Sua alegria é entretenimentos, tem tantos entretenimentos, é disso que você precisa. Uma roupa nova, dançar, espetáculos visuais, lazeres, navegar nas redes sociais, praticar esportes, álcool, drogas. Sua alegria é essa, algumas dessas, o mundo que está propondo essas coisas. Decida diante de Deus hoje, neste culto, a recusar a satisfação nesses apetites e desejos, para ter uma alegria que é profunda, uma alegria duradoura, alegria no amor de Deus por você, em fazer a vontade desse Deus que te ama. A gula não é sobre fome. A gula é uma inclinação do coração. O glutão quer mais daquilo que ele vai receber através da comida. O que a comida me dá? Realização, prazer, valor, felicidade. A ânsia por comida é uma ânsia por satisfazer prazeres físicos. Muita gente afirma, eu como para esquecer. Eu como para comemorar. Eu tenho um comportamento compulsivo quando eu estou ansioso, eu como demais. A batalha contra a gula passa por renunciar a essas coisas e aprender a se satisfazer em Deus e no seu amor. Aí eu vou poder deixar que o outro beba, complete o copo dele antes do meu, sem brigar. Deixa um pedaço maior da pizza, do bife para o outro, não tem problema. Essa não é a minha alegria. Eu dou o meu lugar na fila para você escolher primeiro o que é que você vai comer, não tem problema. Eu fico com a menor porção. Aquele pedaço da pizza que está com mais calabresa, pode ficar para você, não tem problema. Quero terminar com coisas práticas. 2 pontos. Testes de gula e remédios para gula. Tá bom? Vamos fazer um teste, um momento de teste, vamos testar você agora. Eu não encomendei pizza, não encomendei hambúrguer, não encomendei nada aqui para testar vocês, não. Existem alguns testes para ajudar a perceber se a comida é um ídolo. Primeiro teste,
é quando eu sou indiferente aos efeitos prejudiciais que a comida tem sobre o meu corpo. Isso é muito sério. Meu corpo é templo do Espírito Santo. E se eu não ligo para o mal que a comida faz, eu sou guloso, glutão. Porque esse corpo não é meu, é de Deus. Esse é o primeiro teste. Há consenso que existem N alimentos e tipos de itens que vão nos alimentos, que fazem um mal danado, e nós continuamos a comer. Corantes, açúcares, gorduras, coisas com pacote demais. Essas coisas fazem mal. E aí você sabe que faz mal para o corpo que Deus te deu e você continua comendo. Indiferença aos efeitos prejudiciais da comida. Segundo, indiferença em gastar dinheiro de forma imprudente com alimentos, principalmente alimentos caros, ou com mais frequência. Então a comida específica se torna uma necessidade que vira uma dívida, que vira uma hora extra, que vira um sacrifício do dízimo. Por quê? Porque eu não ligo mais para gastar tanto com comida. Esse é o segundo teste. Você tem gastado demais com comida? Terceiro teste. Comida como fuga dos problemas e como remédio para a tristeza. Isso inclui a cerveja, tá? Estou precisando de uma cervejinha para relaxar. Cuidado, hein? Você trocou de Deus. Se você faz isso, se você vive isso, você trocou de Deus. É quando o rodízio substitui a reunião de oração. Estou precisando de comer bem para dar uma relaxada. O crente verdadeiro, quando ele precisa de uma relaxada, ou sempre, ele diz assim, eu estou precisando de uma reunião de oração. É ali que eu vou me satisfazer. Não é com um prato de feijoada, é com o tempo de oração com os meus irmãos. O que a comida é? Uma fuga, uma medicação, isso indica idolatria e gula. E quarto e último teste, preste atenção, é muito sutil. Eu deixo de apreciar o alimento como maneira de desfrutar de Deus e eu aprecio só o alimento por si mesmo. Eu deixo de degustar a bondade de Deus na comida e aí acabo valorizando a comida em si e desprezo a bondade de Deus. Então, um exemplo muito simples disso é não orar agradecendo a Deus pela comida. Toda família cristã deveria orar antes das refeições, juntos, sem celular, com televisão desligada, e dizer, Deus, muito obrigado por este alimento. E nós queremos dizer e lembrar que este alimento é só uma amostra do que sacia a nossa vida. O nosso pão da vida é Jesus, o teu Filho. Caso contrário, o alimento tomou o lugar de Deus. Eu deixo de apreciar o alimento como dádiva da bondade de Deus quando eu não agradeço, quando eu não aprecio a bondade de Deus a mim, um pecador. Eu acho que eu mereço, eu acho que eu preciso. Eu não me vejo como um pecador, ao contrário, eu trabalho tanto e eu preciso, é um direito meu comer bem. Não é. No entanto, Deus te permite comer bem. São 4 testes para identificar a idolatria. E aí eu quero deixar alguns remédios contra o pecado da gula. Considerando tudo isso que vimos hoje, considerando que praticar a justiça é a alegria do justo, e tudo mais que conversamos, o primeiro remédio para o pecado da gula é valorize Deus e sua palavra acima do alimento, ou de qualquer outra coisa na sua vida. Mude o objetivo da sua vida hoje, para o bem da sua alma, para a glória de Deus e para que você realmente desfrute da vida. A fonte de alegria e prazer, qual é?
tem que ser Deus e a sua palavra. O que é que o Senhor Jesus diz em Mateus 4:4? Quando ele é tentado com o alimento, quando é oferecido o pão que ele não deveria comer, o que Jesus diz? Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual alimento é mais importante para você? A sua janta de logo mais? Ou a palavra de Deus que você, dia após dia, ouve, lê, entende e coloca em prática? Valorize a Deus e sua palavra acima do alimento. É o primeiro remédio para a gula. Segundo remédio para a gula, coloca a sua esperança na fartura certa, na abundância certa, que é a fartura prometida no céu. Tem mais um ditado muito simples que diz assim, né? Comer feito um condenado. Ouvi isso muito da minha mãe quando eu tinha lá meus 13 a 17 anos, né? Nossa, mas para que comer feito um condenado? 4 colheres de arroz. Faz parte, né? Processo de crescimento. No entanto, às vezes parece que a nossa esperança é essa fartura aqui. Quer vencer o pecado da gula. Entenda, a nossa esperança é a fartura eterna, celestial. O nosso banquete é futuro, está na volta de Cristo. E a volta de Cristo é chamada de bodas do Cordeiro, que é uma festa de casamento e de banquete, de comida e muito mais do que comida. Apocalipse 19:7 diz, olha os verbos, alegremo-nos, diz a Bíblia, alegremo-nos, exultemos, demos glória, por causa da picanha no prato, não, é porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, essa é a nossa alegria, Jesus chegou, Jesus voltou, Jesus nos levou, a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A noiva é a igreja. Ela veste roupa de primeira qualidade. Que roupa é essa? O versículo diz. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que Provérbios disse? Qual é a alegria do justo? Do sábio praticar a justiça. Essa é a nossa roupa bonita. Que a gente vai estar e vai experimentar prazer no Senhor. Coloque a esperança na fartura prometida do céu, fazendo justiça nessa vida terrena. Valorize a palavra de Deus e o próprio Deus na palavra. Coloque sua esperança na fartura celestial. Terceiro lugar, cultive, nutra a fome certa, a fome pelo Senhor. Eu quero citar um salmo muito conhecido, que é o Salmo 34:8, que usa um verbo relacionado ao paladar. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. O verbo provar é um verbo relacionado ao paladar. Deguste, saboreie. A devoção nossa ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor é o nosso tempo com Ele, tempo de ler a palavra, o tempo de orar, e é também a nossa conduta consagrada a Ele, isso também é devoção. A minha prioridade, a minha fonte de prazer é o Senhor, eu provo isso, e isso me sacia. Eu degusto isso, e isso me satisfaz. Eu paro tudo que estou fazendo, me volto para Deus em oração, eu provo que Ele é bom. Eu vivo uma vida íntegra, me esforço para agradar a Deus ali na minha escola, na minha sala de aula, cheia de delinquentes, ou quase. E me esforço para agradar a Deus ali, não pecar, não cair na onda do pecado daqueles meus colegas ou no trabalho. Eu me esforço e provo. Falo, uau, isso é bom, que gostoso. É isso que o autor do Salmo está dizendo. Prove e veja que o Senhor é bom. Você quer vencer a gula? Nutra a fome certa, a fome pelo Senhor. Quero fazer um parênteses aqui e mencionar o jejum. O jejum.
O jejum nada mais é, o jejum cristão nada mais é do que a expressão concreta da fome pelo Senhor. Quando o crente está preparado para jejuar, quando o jejum faz sentido, é quando eu me abstenho de comer, não só por causa da minha saúde física, mas principalmente porque eu quero reduzir a tirania da comida e treinar a minha alma para se satisfazer em Deus. E talvez eu possa estar tão apegado a comer, tão prazeroso em comer, que eu tenho que deixar de comer para lembrar, peraí, eu preciso de Deus. Esse é o jejum. É uma maneira específica de nutrir a fome pelo Senhor. Fecha parênteses. Valorize a Deus e sua palavra, coloque sua esperança na satisfação eterna. Alimente fome, cultive fome pelo Senhor. E aí, em quarto lugar, controla a boca. Controla a boca. Deixa os outros servirem primeiro. Coma menos. Coma menos vezes. Deixe o melhor pedaço para o outro. Aprenda a comer algo mais simples e mais barato, principalmente se você estiver com uma condição financeira difícil. Cultive alegria em comer coisas simples. Diga não para aquilo que faz mal para a sua saúde. Comece a dizer. Muitos de vocês hoje talvez vão ter que cortar o açúcar. Vou combinar com a Vanessa lá, vamos tirar o açúcar da mesa do café. E vamos pedir para a escala de lanche ser só bolo sem açúcar, bolo fitness. Alguns de nós precisamos tomar essas medidas. Parar de comer alimentos que são verdadeiras toxinas. Controlar a boca. Reynold III, aquele duque, fazia da comida a razão de viver e ficou preso 10 anos porque não conseguiu emagrecer e passar na porta que estava sempre aberta. Você está preso a prazeres terrenos? Decida desfrutar dos prazeres em Deus, provar e ver que Ele é bom. Coma bem. Coma bem. Mas coma para viver para a glória de Deus. E aí você estará liberto da escravidão de prazeres terrenos. De tudo que falamos aqui, leve no seu coração, e nisso se resume toda essa palavra. A palavra de Provérbios nos disse: praticar a justiça é uma alegria para o justo. Praticar a justiça é uma alegria para o justo. Praticar a justiça é uma alegria para o justo. Você pode repetir isso? Vamos gravar essa verdade de Provérbios? Vamos todos nós dizer isso? Praticar a justiça é uma alegria para o justo. Eu pratico a justiça orando diariamente, lendo a palavra, entendendo, praticando, obedecendo, fazendo boas obras, trabalhando na igreja, amando o próximo, confessando pecados. Praticar a justiça é uma alegria para o justo.